Para o Flamengo. A informação foi publicada pela galera do Flabase e o Flamengo acertou a contratação do zagueiro Pedro Henrique para as categorias de base. Já que eu estou falando das categorias de base do Mengão, deixa eu falar logo sobre a Libertadores da América Sub-20, porque hoje, meio-dia, teve o sorteio da competição. São 3 grupos, grupo A, B e C. O Flamengo está no grupo C e junto do Flamengo no grupo C tem Alcas do Equador, Defensor Sport do Uruguai, a equipe que revelou, Georgian de Arrascaeta, Flamengo do Brasil e Sport Cristal do Peru. Vale lembrar que os 2 melhores se classificam para a próxima fase. No grupo B tem Rosário Central da Argentina, Olímpia do Paraguai, Agulhas Douradas da Colômbia e Montevideo City do Uruguai. E no grupo A, Boca Júnior, Porto Cabedelo da Venezuela, alguma equipe do Chile que ainda vai entrar e o Always Red da Bolívia. Ganhar sempre. Vale lembrar que a Libertadores Sub-20 vai de 2 de março a 17 de março e vai ser disputada toda completa no Uruguai. E nós vamos estar, é claro, acompanhando e cobrindo essa competição da melhor maneira possível para todos vocês, beleza? Bom, vamos mudar o assunto aqui, falar agora sobre Fábio Maracejan. Ele que é preparador físico do Flamengo, ele deu uma entrevista e na entrevista ele foi perguntado sobre o momento do Flamengo que não tem problemas de lesão muscular. E ele falou assim, fruto disso é uma somatória de fatores. Estamos colhendo essa soma, que é o trabalho de toda uma comissão técnica, multidisciplinar, muito bem comandada pelo Tite, e a qualificação das cargas de trabalho que fazemos sempre em equipe. Todos nós. Então o Fábio Maracejan ali meio que dividiu, o mérito dos jogadores do Flamengo não estarem tendo problemas de lesão muscular. Vale lembrar que no ano passado o Arrascaeta teve um problema logo no começo do ano. Sempre no começo do ano o Flamengo tem esses problemas. Dessa vez, graças a Deus, esse fantasma de lesão muscular tá passando longe do Flamengo e a gente torce muito para que ele fique bem longe do Mengão. Eu queria que você, torcedor rubro-negro que assiste aqui o nosso canal, nos comentários, fizesse uma avaliação do trabalho do técnico Tite e da sua comissão técnica. Como você avalia o trabalho do treinador e como você avalia o trabalho da comissão técnica do Tite. Vale lembrar que faz 8 jogos que o Flamengo não toma gol, no Campeonato Carioca. Eu acho que o Flamengo não tomou gol ainda, se eu não me engano, acho que não tomou gol. A gente ganhou a gente tomou um gol, foi até com os garotos da base, que foi o jogo 1-1 contra o Nova Iguaçu. Foi o único gol que o Flamengo tomou no Campeonato Carioca, tomou 2 gols no ano, 1-1 contra o Nova Iguaçu e 1-1 contra o Orlando City. Então avalie aqui nos comentários, como é que você tem visto o trabalho do técnico Tite? Comente, por favor. Bom, voltar a falar de Libertadores, porque também foi batido o martelo da cidade que vai receber a final da Libertadores no dia 30 de novembro. Será em Buenos Aires. Mano, tomara que nós estejamos na final esse ano. E por que eu digo tomara? Porque a Conmebol também anunciou que esse ano vai pagar a maior premiação da história da Conmebol. Eles separaram 1,5 bilhão de reais para poder distribuir entre as competições da Conmebol. Aí são todas as competições, Libertadores Feminina, Libertadores de Base, a Libertadores Feminina, Libertadores de Base, a Sul-Americana, todas essas competições, esse 1,5 bilhão. Mas a gente já sabe que a Libertadores é a competição que mais bem paga. A partir do momento que você sobe a receita, você vai subir também a premiação. E a promessa é que esse ano a Conmebol pague a maior premiação da história da Libertadores e a maior premiação da história do futebol sul-americano. Isso pode ser um incentivo a mais para o Mengão entrar em campo, jogar com mais raça, jogar com mais vontade. Ao que tudo indica, vai manter aquela parada de ganhar $300 mil por vitória na fase de grupo, que é 1,5 milhão de reais. Então o Flamengo pode fazer 9 milhões de reais vencendo aí os 6 jogos da fase de grupo. Tem muita coisa aí para se disputar e para brigar, e a gente tem que correr atrás desse dinheiro também, que a gente pode, fora o título, a taça é a coisa mais importante. Você falou que você queria falar sobre o Marcos Braz, e eu também vou te passar sobre a situação do Flamengo, que a gente falou do Palmeiras, do Corinthians. O Flamengo, Mauro, ele tem a melhor defesa entre os clubes da Série A nessa temporada.
E detalhe, com o time titular, tá? Com o time principal, não sofreu gols. Em 5 jogos oficiais, sendo 2 deles 2 clássicos. Contra o Vasco e contra o Botafogo. O Flamengo tem 9 jogos em 2024, 5 vitórias, 4 empates. 14 gols marcados, 2 gols sofridos. Eu acho que com o time titular, foram 4 jogos e 3 vitórias e um empate que foi Teve contra o só Vasco. 2 jogos que não foram com o titular. Contando os amistosos, né? Só foram 2 jogos com... Então foram 7 jogos. O time titular que eu falo, o time principal, né? Sim. Reserva de titulares. Que o time que jogou 2 partidas do Carioca foi o time dos garotos, né? Um time C, D, sei lá. E aí você tem 9 jogos, 5 vitórias, 4 empates, 14 gols marcados, 2 gols sofridos. Isso tem que ser sempre relativizado, porque está jogando no Campeonato Carioca, adversários são fracos, alguns são meros sparrings, mas você falou, nos clássicos não tomou gol, assim... Não estou dizendo que o Flamengo tem uma defesa perfeita, pelo contrário, ainda concede algumas oportunidades para os adversários que não deveria. Mas é uma clara mudança de comportamento, né? Que é muito a cara do técnico. O Tite monta equipes pela defesa com a preocupação primeiro, não tomar gol, não perder jogo. A partir daí ele vai trabalhar o restante. É o que está acontecendo muito claramente. Quando o torcedor fala, não estou vendo nenhum progresso, não tá, então está com algum problema aí de cognitivo, meu amigo, que não é possível. Existem sim alguns progressos, só que eles são lentos, as coisas vão se apresentando pouco a pouco. Eu acho que assim, tem atuação ruim, as atuações ruins como contra o Botafogo têm que ser ditas e criticadas, evidentemente, e são criticadas, mas acho que é um processo que está em andamento. Aí, enquanto Volta Redonda, essa bola, por exemplo, vai na trave. Então, ainda existem problemas, mas o time não está tomando gol. Não está tomando gol, já melhorou com relação a isso. Os outros times, o Fluminense já tomou mais gols do que o Flamengo, né? No campeonato, com titular, com reserva e tal. E o Fluminense é o campeão da Libertadores. Então, eu acho que tem algo em curso, tem um trabalho em curso, só que o Tite não é o Jorge Jesus, não é o Ceni, não é o Dorival. O Tite é o Tite. E o jeito dele trabalhar é esse. As pessoas precisam entender. Então, não contrata o Tite, contrata outro cara. Esperar que o Tite faça um trabalho diferente do que é o perfil dele como técnico, eu acho que é um equívoco, né? Eu queria falar sobre o Braz o seguinte, está acontecendo uma situação, assim, a nossa profissão ela é muito maltratada, né? Muitas vezes nós somos alvos de alguns ataques muito covardes, de cretinos em rede social, né? O que é que acontece? O Marcos Braz, ele é um dirigente, no mínimo controverso, e que se envolveu numa situação em que, eu já falei isso aqui várias vezes, ele não poderia continuar no Flamengo depois do que houve, especialmente com a veiculação do vídeo lá que mostra, né, a agressão ao torcedor. Eu sempre faço aqui a ressalva, eu acho que o torcedor também não tem que ir lá que encher o saco de ninguém, sou contra isso. E quando o Gabigol fez a festa, né, e foram os torcedores lá importunar os convidados e tudo mais, eu falei a mesma coisa. O cara pode não gostar do fato do jogador comemorar efusivamente dias depois de uma eliminação tão dramática como foi a da Libertadores, né? Uma decepção tão grande. O torcedor tem o direito de ficar zangado e de rede social e protestar contra isso e tal, mas não tem que ir lá para encher o saco do convidado ou do próprio aniversariante. Falei aqui a mesma coisa. Tem o direito de protestar no estádio, na porta do CT, levar uma faixa lá, fora fulano, no campo, tudo bem. Democraticamente, de forma sem violência, é um direito do cidadão. Mas o cara está na festa, o cara está no shopping, no restaurante, eu acho que ninguém tem que importunar. Acho que extrapola o limite do razoável, tá? E é muito fácil para algum elemento chegar em rede social e defender esse tipo de ataque, né? Porque ele não tem compromisso com nada. A gente tem compromisso, sim, com o nosso público que nos acompanha. A gente não pode ficar aqui estimulando esse tipo de coisa. Tem que ter um mínimo de responsabilidade. É muito diferente com um jornalista fala, com grande alcance, e um bobalhão qualquer fala em rede social, que meia dúzia vão ver ali. Então, para ele é muito fácil, né? Embora também, dependendo do que ele fala, ele possa ter problemas amanhã, né? Dependendo do que ele gosta de falar, do que ele gosta de fazer, de ameaçar e tudo mais. Muita gente criticou o Marcos Braz na imprensa. Quem trouxe o vídeo, né, que mostrou a agressão foi a imprensa, foi a matéria da Globo, do Grupo Globo, tá? Então foi a imprensa que trouxe. Muitos de nós fizemos questionamentos e não é verdade que o Marcos Braz não foi questionado sobre a agressão. Foi sim, lamento que eu não tenho o nome do colega que fez a pergunta, mas na coletiva que ele deu, na zona mista, logo depois do jogo passado, foi perguntado a ele e ele falou em outras palavras, não, meu advogado que fala sobre isso e tal, e desconversou. A imprensa não tem culpa se o cara pergunta, o colega pergunta e a resposta é essa. Ele não respondeu nada. Ele que não respondeu, ele fugiu da resposta. Então, assim, a imprensa fez a pergunta. Agora, se um colega fez e ele respondeu, não adianta um outro fazer a mesma pergunta, porque ele não vai responder. Então a crítica tem que ser ao Marcos Braz por não se manifestar, não ao colega, ou por omissão. Não houve omissão. Houve omissão do Flamengo, houve omissão do Rodolfo Landim, que é o presidente, do Conselho do Flamengo, dos poderes do clube, que não fizeram nada, que acomodaram a situação, embora tenha sido protocolado pedido de afastamento do dirigente pelo que aconteceu, que vinculou o Flamengo quando ele foi dar uma entrevista dentro do clube. Então não me venha com essa
cretinice de tentar dizer que ou eu ou outros colegas não criticamos, porque nós criticamos sim, não houve omissão por parte da imprensa e não existe a imprensa. A imprensa, ela abriga diferentes profissionais, linhas editoriais e formas de trabalhar e opiniões diferentes sobre diferentes assuntos. Então, se um ou outro pensa de um jeito, ou age de um jeito com relação a esse episódio lamentável, não significa que todos nós pensemos assim ou tenhamos a mesma postura. Não é assim. E o Marcos Braz foi sim criticado, eu critiquei várias vezes, já falei, não tinha que continuar no Flamengo, não tem condições de continuar. Isso é uma omissão do presidente do clube, que deveria fazer alguma coisa, né? Os poderes do clube também. Agora, se o jornalista, na coletiva ou na zona mista, foi uma coletiva improvisada, faz uma pergunta para ele não responde, vai fazer o quê? Nem só não responde, né, Mauro? Ele mentiu. Não, dizendo dessa agora na coletiva, que perguntaram. Antes também, perguntaram, ele contou uma versão que o vídeo mostra outra coisa, né? Aí é polêmica, que a menina não estava, a filha dele não estava mais na loja. Ele fui ameaçado, minha filha estava... Não. E aí o vídeo mostra que a moça tinha saído já, quando apareceu o sujeito lá que o importunou. E a imprensa não tem culpa se o agredido fez um acordo na justiça, né, com o próprio dirigente. Eles fizeram um acordo. O que é que nós temos com isso? Então, eu acho que a imprensa cobriu o fato, os colegas lá da Globo trouxeram a matéria, mostraram. Antes o primeiro vídeo veiculado foi pelo colega lá do Jornal Dia, do SBT, o Vene Casagrande, ele que veiculou o primeiro vídeo mostrando a confusão. Que sempre assiste a gente aqui, inclusive. Entendeu? Então, foi um colega que colocou o primeiro vídeo, foram os colegas da Globo que trouxeram depois essa outra matéria. Isso foi tema de muitas reportagens, muita gente criticou, sim. Então, a imprensa não está se omitindo. Quem se omite é o clube, é o presidente do clube que nada fez, que não o afastou. Quem se omite são os poderes do clube, que aceitaram isso mesmo com algumas pessoas do clube, conselheiros, pessoas da oposição, tendo protocolado, inclusive, pedidos de afastamento do dirigente, tá? Porque isso respinga na imagem do Flamengo, né? Não tem compliance, né? Deveria ter, né? Hoje fala-se tanto nisso, né? Mundo corporativo e futebol, compliance, regras de conduta, comportamento, o que é bom, o que é ruim para a imagem da empresa, etc. e tal. Então, eu queria fazer esse registro porque é muita cretinice, entendeu? Então, de repente, o cara fala, comigo acontece comigo, às vezes eu faço um bobalhão, você não fala do Braz, você critica o Gabigol. Eu critico o Gabigol quando joga mal, eu critico o Braz também, acho que o Braz tinha que sair, e eu acho que o Gabigol não tem que renovar o contrato enquanto não jogar bem. Eu acho, as duas coisas andam juntas. Uma coisa não elimina a outra, não. Não elimina a outra, não. E sobre o presidente do Flamengo, há 15 dias eu questionei, exatamente há 14 dias, eu questionei sobre esse episódio. Mandei uma mensagem e perguntei, presidente, depois da veiculação desse vídeo do shopping, né? O que vai acontecer? Alguma medida? Vai ter uma consequência? Ele não respondeu. Às vezes ele responde. Hoje eu perguntei ele sobre o estádio. Vamos ver se ele vai responder. Quando ele responde, eu trago a informação. Agora, eu não posso obrigar o dirigente a me responder. Eu, como jornalista, tento fazer a apuração da informação, né? Então, assim, as pessoas não entendem a nossa profissão e alguns ficam tentando rotular como se todos nós fôssemos omissos, covardes ou não nos manifestássemos. E quando a gente critica um jogador, o fã-clube do jogador tenta misturar as coisas como se você criticasse o jogador e não criticasse o dirigente. Aqui é o pau que dá em Chico e dá em Francisco, critica todo e elogia quando vai bem. Se o Gabigol amanhã fizer 3 gols de bicicleta, jogar pra caramba, a gente vai elogiar. É evidente que é uma outra coisa meio chata, sabe? Essa coisa de critica o jogador. Não, você está criticando mais esse que aquele. O cara tem uma régua própria e fica medindo. E tem outra coisa, por que o jogador sofre mais crítica que o dirigente? Porque ele está toda hora entrando em campo e está toda hora jogando mal. Então, você critica aquela atuação, depois critica a outra atuação. Agora, se ele fizer 3 jogos ótimos, ele vai ser elogiado, elogiado, elogiado. É simples assim. O dirigente tem um episódio específico que ele entra e sai do noticiário. A gente não vai ficar a vida inteira falando sobre isso sem parar. A crítica já foi feita, nada aconteceu. Se amanhã surgir um novo episódio ou um novo desdobramento desse caso do shopping, a gente vai voltar a falar e dar opinião e criticar se for para criticar. Eu acho que isso é importante pontuar porque assim, é muito sórdido, sujo e cretino, covarde o que algumas pessoas tentam fazer em rede social. Com vários de nós. É um desrespeito com o trabalho das pessoas. Todos nós somos atacados constantemente. Não, você pode ser criticado. Não concordo com a sua opinião sobre isso. Então... Você não concordo... Merece, né? Mas seja específico, tá? Você falou que essa caneca aqui é legal, mas... Tudo bem, beleza, tudo bem. Agora, o que não foi falado, ou ignorar o que foi falado... Dizer, você não fala desse assunto. Como não fala? Tá lá tudo registrado, cara. Saudações rubro-negras, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal, tem um botãozinho vermelho aqui com o nome inscreva-se, é importante que você se inscreva, deixe o seu like e compartilhe o vídeo, combinado? As informações, pessoal, aqui o Mauro César, né, ficou revoltado aí, né, sobre esse caso com o Marco Braz,
né, sobre aquela acusação dele com o rapaz lá no shopping e tal. Ainda ficou revoltado, né? E aproveitou para desabafar, né, em questão de torcedores que pega no pé aí, né? Falando que critica jogadores, mas não critica os dirigentes, né? Mas o Mauro César é um cara que tá sempre batendo na tecla, independente se é com dirigente, se é com jogador. Aquele que tá sendo ali, né, alvo de crítica, ele tá sempre dando a opinião dele, beleza? Essa aqui é a minha visão, né? Acredito que tem que sim que cobrar, né? Tem que cobrar de todo o elenco do Flamengo. Gabigol realmente tem que cobrar, né, do futebol dele apresentado. Ainda não é o Gabigol que a gente tá acostumado a ver. Pedro também abaixo, né? Nos últimos jogos aí abaixo. Não sei nem se é para ser o titular mesmo da posição. Teria que dar oportunidade também ao Gabigol no time principal, com o De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, ver quem se sai melhor, né? Na minha visão, deveria ser feito esse tipo de. Tipo um. Como é que chama? Uma rodagem para cada um, né? Mais minutagem, no caso, pro Gabigol e também pro Pedro, para daí tomar uma decisão, beleza? Essa aqui é a minha opinião, comente aqui e deixa a sua opinião, rapaziada, que é muito importante. E lembrando, esse aqui foi mais um vídeo aqui do nosso canal, espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, tem um botão vermelho com o nome inscreva-se, então já se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações e lembrando, ajuda o canal, ajuda o vídeo a bater a meta de 100 likes. Então amassa o dedo no like aí, deixa muito like, pra gente tá batendo a meta de 100 likes nesse vídeo. Se Deus permitir, amanhã eu voltarei com mais informações do nosso rubro-negro.